Na próxima meia hora, vai encontrar um tempo precioso de encorajamento e esperança para as mulheres de todo o mundo e através das gerações. Testemunhos, meditações, música, conselhos práticos e ensinamentos espirituais. Está no ar Mulheres de Esperança. Deus deseja muito que vivamos vidas felizes e, no entanto, há milhares de pessoas a viver em depressão. É evidente que todos nós temos momentos de desânimo na nossa vida, mas a depressão é mais do que isso. É um sentimento altamente consumidor de vulnerabilidade e tristeza. Imagine então quando essa depressão vem sobre uma mãe de família. Não há como evitar que o marido e os filhos fiquem na linha de fogo das suas ansiedades e tristeza. É uma situação de debilidade, de não conseguir fazer as suas tarefas e cumprir as suas responsabilidades como mãe, o que leva os filhos a sentir-se confusos e magoados. Este é o seu programa Mulheres de Esperança. Eu sou a Sara e ao meu lado tenho a minha amiga Sónia. E como ouviu, o nosso tema hoje é a depressão. Um tema nada bonito ou simpático, mas absolutamente necessário ser abordado. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. RTM Mulheres de Esperança. Como a Sónia já mencionou, quando a depressão se instala na vida de uma mulher que é mãe de família, aí sim temos um enorme problema. E parece-me, pelo que investiguei e pesquisei, que é uma condição cada vez mais espalhada, ou seja, cada vez há mais pessoas a sofrer deste problema. É verdade, Sónia. Imagina que não são só os adultos, mas também os jovens sofrem com este problema. Mulheres de Esperança. Segundo a Aliança Europeia contra a Depressão em Portugal, Portugal é o país da Europa com a taxa de depressão mais elevada e o segundo no mundo. 400 mil é o número de portugueses entre os 18 e os 65 anos que sofrem de depressão anualmente. A depressão é a maior causa de suicídio, cerca de 70% dos casos. Um terço dos portugueses com depressão não está a obter o tratamento de que precisa. E 1 em cada 4 ou 5 pessoas vai ter uma depressão ao longo da sua vida. É ainda importante referir que a depressão é uma doença do cérebro que pode afetar qualquer pessoa em qualquer altura. A depressão é uma doença real e tem tratamento com taxa de sucesso entre 70% a 80%. A depressão não é um estado de espírito que passa, nem um sinal de fraqueza. É uma doença que afeta o cérebro e o corpo. Peça ajuda. Pode consultar esta e mais informações em eulutocontradepressão.eutemia.pt. Orar, ouvir, aprender, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança. Como amigo, coisas que te desagradam, que me consomem a alma, que mudam o que imaginaste para mim. Por isso quero mudar. Ajuda-me, Senhor, a mudar o velho eu que tanto escondo. Não tenho ninguém, eu não tenho nada, eu tenho-te a ti. Jesus, a ti. Tenho algo escondido em mim que nunca partilho.
Eu sei que tudo tu sabes de mim e nunca me julgarás como amigo. Coisas que te desagradam, que me consomem a alma, que mudam o que imaginaste para mim. Por isso quero mudar. Ajuda-me, Senhor, a mudar. Ou venho eu, que tanto escondo. Não tenho ninguém, eu não tenho nada, eu tenho-te a ti. Jesus, a ti. Ajuda-me, Senhor, a mudar. Ou venho eu, que tanto escondo. Não tenho ninguém, eu não tenho nada, eu tenho-te a ti. Jesus, a ti. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. RTM Mulheres da Esperança. Olá, Sónia. Hoje temos aqui duas Sónias. Obrigada por teres aceito o nosso convite para estar aqui connosco Obrigada, e para eu. falar um pouco com as nossas ouvintes sobre o que tem sido a tua luta contra a depressão. Mas vamos falar um bocadinho sobre ti primeiro, para as nossas ouvintes te poderem conhecer. Portanto, a Sónia é esposa, é casada. Há quanto tempo, Sónia? Há 19. 19. Bastante tempo já. Mãe de 3 filhos, todos rapazes. Todos rapazes. Que idades é que eles têm, Sónia? O mais velho tem 17, o do meio 15 e o mais pequenino tem 8. Tudo uma escadinha. É. E é licenciada em Educação Básica. Vamos então entrar aqui um bocadinho mais no tema. Quando é que a depressão surgiu na tua vida? Em que fase? Já eras mãe? Eras casada? Eras solteira? Eu acho que tudo começou depois do casamento, porque eu casei-me e por motivos profissionais do meu marido tivemos que ir para outro país e passei muito tempo sozinha, porque o meu marido passava muito tempo fora e não tínhamos casa inicialmente. Eu tive que viver dentro de um hotel, num outro país, com outra cultura, outra língua, apesar de ser uma língua latina, era em Itália. Há sempre as suas diferenças e para quem chega assim de repente depara-se e fica meio perdido. E então eu basicamente ficava o dia inteiro fechada no quarto do hotel. Quando o meu marido chegava à noite, ia jantar, estava ali um bocadinho, mas se ele estava semanas fora, eu ficava semanas sem comer porque eu não saía do quarto. Até que ele se apercebeu e deu ordens no hotel para me levarem a comida ao quarto. E eu acho que isso foi um bocadinho o início de tudo, porque eu comecei a sentir-me sozinha e longe de tudo, não falava com ninguém, estava um bocado isolada. Eras muito nova? Tinha 23 anos. E não te sentias à vontade para sair do quarto? Sentias-te estranha naquele país? Completamente. Eu chegava lá abaixo, não me sentia à vontade, sentia todas as pessoas assim a olharem para mim e eu dizia, não quero estar aqui. E então voltava para o quarto. Foi um tempo complicado. Depois, entretanto, conseguimos arranjar casa, mas lá está, passava o dia inteiro fechado em casa. Inicialmente eu fiz um curso de italiano e fiz inglês e italiano porque português para eles não fazia parte. E então, mas foi uma coisa porque não estando em contacto com outras pessoas, acabas por ficar ali fechada dentro daquele mundinho. O isolamento. Criou-se ali um isolamento. Depois, passados uns meses, engravidei. E com aquela mudança toda, e houve ali, segundo os médicos, foi um descontrole hormonal que acabou por
Depois de desenvolver a depressão. desenvolver. Ou seja, passaste do estado depressivo para uma depressão. para uma depressão. Ok. Exatamente. E o que é que se sente? Quais são os sintomas da depressão? Porque eu sei que para além de sintomas psicológicos também há sintomas físicos. Sim, acaba por ser tudo um culminar, né? Mas chora-se muito, isola-se, sente-se muita solidão e depois isso acaba por te dar uma fraqueza, não queres fazer nada, sentes desanimada, não queres falar com ninguém, tudo está mal, nada te interessa e isso acaba por criar ali um buraco fundo. Ok. Isso depois reflete se calhar na forma como te alimentas, acabas por perder o apetite, Eu fui ao contrário, comias eu tinha muita Ok. fome, muita fome. Eu refugiava-me na comida. na comida, Uhum. exato. E depois ganha-se peso Uhum. e isso piora, não é? Porque olhas ao espelho e dizes, ops, estás pior do que aquilo que tu pensavas. Então, mas é uma bola de neve. Ok. O sono também é perturbado pela depressão, não é? Podes Sono. ou ter sono a mais ou não conseguir dormir. E quando tens um filho acabado de nascer que não dorme, que ele não gostava de dormir, ficava ali a fazer noitadas, aquilo foi complicado, porque não dormia. Portanto, Claro. eu ficava dias e dias e dias sem dormir. Às vezes o meu marido pegava em mim e dizia, vai dormir. Ficava... E o descanso é fundamental, não é? Para também quem passa pela depressão. É. Sónia, consegue-se controlar esses sentimentos, essa tristeza, essa apatia perante a vida? Consegue-se controlar isso? Não se consegue. Eu lembro-me que numa fase inicial, o meu marido vem de uma família grande, forte, assim a nível, uma estrutura forte. Eles são fortes, passaram por muitas dificuldades, então todos eles lidam com as dificuldades assim como se não fosse nada. E então para ele inicialmente foi muito difícil, porque ele dizia, não pode ser, tu tens que conseguir dar a volta. Eu dizia, mas eu não consigo. E ele, mas tens que conseguir. E eu dizia, mas não dá. E então no início para ele também foi muito complicado, que ele não conseguia perceber que aquilo era uma doença. Sim. E eu dizia, amor, eu estou doente. E ele, não pode ser, tu consegues controlar isso, tu consegues controlar as tuas emoções. E eu não consigo. E o que me deixava mais triste era ver que estava a magoá-lo e não conseguia controlar isso. E ele não estava a conseguir perceber. Entender. Eu já ouvi dizer a alguém que a depressão dói. Como é que se explica essa dor? No meu caso, o que me doía era o facto de estar a magoar as pessoas que amava. Era isso que me doía. Porque aquela apatia, aquela tristeza, aquele choro constante, acabava por ser uma coisa minha. Mas depois quando as coisas viravam e eu tentava controlar quando estava com os filhos, porque eles eram pequeninos, e aquilo eu sentia-me mal por estar assim naquele estado. Então eu controlava-me ao máximo, mas quando eles já não estavam, eu descarregava em cima do meu marido. E tudo era culpa dele, e não aguentava nada. O que ele dizia, o que ele falava, era tudo incomodativo para mim. E isso é que me magoava. Eu dizer, eu estou a magoá-lo. Eu dizia, eu estou a sofrer, eu sei que tu estás a sofrer, mas eu estou a sofrer muito mais do que tu, porque eu estou a ver que te estou a magoar. E acho que essa era a dor que eu sentia, o de não conseguir controlar o mal que estava a fazer aos que estavam à minha volta. Ou seja, a pessoa tem consciência de que alguma coisa não está bem e que está a fazer uma coisa completamente errada, mas não consegue controlar Não isso. consegue. Então, em que fase é que tu percebeste que precisavas de ajuda? Eu acho que deve ter sido quando eu cheguei assim ao fundo do poço, que já não via nada. Quando tu dizes, já não estou aqui a fazer nada, quando tu perdes a vontade de tudo e apetece desaparecer, é quando tu dizes, não, estas palavras não são as corretas. Eu não posso dizer isto, eu não posso pensar isto, portanto, eu preciso de ajuda. Nessa altura, ele já estava consciente do meu estado. Sim. E eu disse-lhe, amor, eu preciso de ajuda. Vamos procurar ajuda, porque senão vamos nos estar a fazer mal e a coisa pode complicar muito. Ok. E eu não queria isso. E a ajuda que tu tiveste, sentes que foi importante no teu processo? Foi importante. O poder falar, expor tudo aquilo que eu estava a sentir,
não me sentir um extraterrestre. Eu não sou a única pessoa assim. Sem julgamento. Sem julgamentos. Poder falar com alguém entendido que me podia ajudar a soltar ali o novelo e a tentar perceber que pode acontecer, mas também tem cura. É preciso tratar, é preciso acompanhar, mas consegue-se. Sim, eu fiz esta pergunta porque normalmente quem tem uma depressão acha que não precisa de ajuda. E por isso é que eu te fiz esta pergunta, para que as pessoas tenham consciência de que a ajuda técnica é importantíssima no processo. É muito importante. Mas Sónia, às vezes, desculpa, sim, Sónia, sim. às vezes é difícil conseguires perceber ou de assumir que tens esse problema. Há pessoas que recusam-se a aceitar que têm. Eu consigo sozinha. Não se consegue sozinha. É porque veem a depressão como uma fraqueza e não como uma doença, não é? Exato. E eu acho que essa foi um problema inicial, porque uma pessoa próxima, minha, assim um dia em conversa, sem citar nomes, começou-se a falar sobre a depressão e essa pessoa disse-me: a depressão? Não. Isso não existe. Isso não existe e isso não é coisa de cristãos. Se acontece a algum cristão, é porque alguma coisa está errada. E eu, ops, o que é que eu fiz? Eu fiz alguma coisa de errada. Então a tendência é para esconder, não Exatamente. é? Para... E eu comecei ali a camuflar. Sónia, como é que é viver no meio de uma depressão e ter uma família, marido, filhos? Há bocado estavas a dizer que eles eram pequeninos, a precisar de nós. Exato. É difícil. E quando estás sozinha, em casa, Sim. é muito difícil. Por isso é que eu digo que eu controlava-me ali ao máximo para conseguir gerir. Muitas vezes, quando já estava assim no meu limite, queria À frente chorar, deles. eu afastava-me um bocadinho, eu ia para a casa de banho, eu ia para o quarto, eu chorava, eu orava, acalmava e depois regressava. Só que depois lá está aquilo, começa ali a acumular e no final do dia já é muito complicado. E eu sinto que, apesar deles serem pequeninos, eles notavam que havia ali, a mãe não estava completamente presente. Sim. E o meu marido então, não era eu. E tu tinhas consciência disso? Que eles sentiam isso? Sim, tinha. E Tinha é essa isso que dói. perfeita. E muitas vezes me abracei e chorei com eles. Eles não percebiam, coitadinhos. Sim. Mas abracei-me a eles e chorei. Foram tempos que assim que eu guardo e que eu sempre pedi a Deus que não ficasse nada assim Na memória. na memória deles, que Ele limpasse aquele Aqueles momento. momentos. Exato. Então, a família deve ser o suporte em qualquer problema, não é? Nós temos essa ideia. E de que forma é que a família pode ajudar? Para quem nos está a ouvir e que tem familiares que estão a passar por este problema, de que forma é que os familiares podem ajudar? E como é que foi a tua experiência em relação a isso? Há bocado estávamos a falar que o teu marido nem sempre entendia aquilo que tu estavas a sentir. Hoje em dia também é uma coisa que é mais falada, não é? Exato. Há mais informação sobre o assunto. Mas de que forma é que se pode ajudar uma pessoa que está a passar por um problema desses? Eu acho que o mais importante é fazer essa pessoa sentir-se amada e que não está sozinha, porque basicamente eles não podem fazer muita coisa. No meu caso, senti-me sempre muito apoiada. Ele sempre esteve muito próximo, muito paciente, tem muita paciência. Sou grata a ele pela presença constante dele na minha vida. Ele foi um suporte muito importante, mas o facto da pessoa estar ali e não se sentir sozinha e sentir que, apesar de tudo, eles continuam a amar-me, não me deixam sozinha, é fundamental, é muito importante. Há bocado falaste que era importante ter alguém que nos escute sem julgamento. E se calhar é importante ter alguém que ouça aquilo Sim. que a pessoa tem a dizer, mas que não esteja sempre olha, mas não penses assim, olha, mas não faças assim. Ouvir só, não é? Exato. É importante ter alguém que nos ouça e que não procure entender, mas que procure escutar. Exato. É importante. Sónia, a depressão ainda faz parte da tua vida hoje? É algo com que eu lido e segundo os médicos vai sendo tratado aos poucos. Não se pode dizer, olha, acabou completamente, Está curada? está curada. Ela vai-se tratando, vai-se controlando, vai-se assim,
quem precise de terapia e outras coisas mais. Depende depois também do grau, do não é? grau, Sim. exato. Mas convém estar sempre acompanhada, ir falando. Quando nos sentimos assim um bocadinho mais em baixo, não é que se tenha que recorrer logo ao profissional. Estarmos rodeados de pessoas que nos amem, amigos, a família, é importante. O facto de nós nos sentirmos um dia que nós estamos um bocadinho mais em baixo, ligarmos para alguém e dissermos: vem tomar um café comigo, preciso falar um bocadinho. Isso ajuda imenso. E assim, eu sinto que estou num processo já de cura já avançado, graças a Deus, mas é algo que eu tenho que ir tratando com calma. Não posso descurar, não posso fechar os olhos, porque a qualquer momento, como é um descontrolo que pode voltar a qualquer momento, então tenho que estar atenta Temos a que estes viver sinais. com ela, não é? Exato. Viver com a depressão e Exato. saber aprender a avaliar os sintomas, aquilo que estamos a sentir, Exato. não é? E viver com ela, não é? Sónia, tu és uma pessoa que crês, que tens fé em Deus. De que forma é que isso teve influência na tua vivência da depressão? Teve toda a importância na minha vida. Toda a importância. Eu nunca tive que tomar fármacos. Eu lembro-me que eu em Itália, eu ainda cheguei a procurar um profissional e ele receitou-me imensos medicamentos. Eu tomei, e as primeiras 2 semanas para mim foram o caos, porque eu só dormia. Com filhos pequenos. E eu disse: Senhor, eu não quero isto para mim. E desde essa altura eu nunca mais tive que tomar nada. As orações constantes da minha família, dos meus amigos, e eu entregar a minha vida completamente, descansar nele. E ele tem sido a minha força a cada dia. Aqueles dias que eu me sinto assim mais triste, eu digo: Senhor, tu vais ser a minha força neste dia. E ele não me falha nunca. E a tua confiança também. Sim. O que não quer dizer que a pessoa não tenha que tomar a medicação, não é? Quando é Pronto, necessário. exato. E não se pode falhar. Às vezes também tem um bocadinho a ver de quando é que a pessoa busca ajuda, porque se calhar já for muito tarde, então aí a coisa vai ser mais Exato. difícil. Por isso não é? convém não descurar nessas coisas, nesses pequenos sinais, o querer isolar-se, o estar triste, o chorar constantemente. Não querer sair de casa, não se querer arranjar. Exatamente. Esses são pequenos sinais que nós não podemos dizer: não é nada, isto vai passar. Estar atento. Não fazer assim logo um grande drama, mas estar atento a esses pequenos sinais é importante. Sónia, estamos quase a terminar e eu queria que tu pudesses deixar um conselho para um ouvinte que nos esteja a acompanhar e que esteja a passar por este problema da depressão. Assim, o melhor conselho que eu posso dar é o não ter medo de enfrentar esta doença, porque ela é possível de se tratar. Não nos isolarmos, não nos afastarmos do mundo, procurarmos não qualquer pessoa, mas aquelas pessoas que nós dizemos: olha, eu posso confiar nela. Eu tive muitos amigos que estiveram muito próximos e até hoje eles são uma fonte muito importante na minha vida de alegria, de força. E é importante nós não nos afastarmos, não fecharmos os olhos, não termos medo de enfrentar. Não é agradável, é difícil, muitas vezes são doenças complicadas de tratar, mas se não forem tratadas, podem se tornar num grande problema. Muito obrigada, Sónia, Obrigada por este eu. tempo que tu despendeste para estar aqui connosco e por teres partilhado este problema da tua vida e aprendemos tanto contigo hoje. Muito obrigada. Obrigada eu. Mulheres da Esperança. Confio em ti, quero fazer o bem, habitar tua terra e nela crescer também. O meu sorriso a ti vou buscar, só assim será feliz o que o meu coração desejar. Confio em ti, quero fazer
Confio em ti, quero fazer o bem, habitar tua terra e nela crescer também. O meu sorriso a ti vou buscar, só assim será feliz o que o meu coração desejar. Estou na tua mão, em mais ninguém vou confiar para me ajudar. Vou brilhar como o sol brilha ao meio-dia, pois no caminho justo me fazes seguir. Estou na tua mão, em mais ninguém vou confiar para me ajudar. Vou brilhar como o sol brilha ao meio-dia, pois no caminho justo me fazes seguir. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. RTM Mulheres da Esperança. Na vida dos pais, que deveriam ser os pilares da alegria, do contentamento, da confiança, uma depressão deve ser algo bem confuso. Uma mãe que deixa de querer brincar com o filhinho, de conversar com a sua menina quando chega da escola, que está sempre irritada e até zangada, pode causar essa enorme confusão. Aprendemos sobretudo que o amor verdadeiro nunca é complicado, simplifica as coisas, lança fora o medo. Mas, Sónia, eu gostava de pegar no fio da meada, ou seja, no princípio da nossa conversa, que se a ouvinte é uma mãe com este problema, fale com os seus filhos, aqueles que já têm capacidade para compreender o que é uma doença. As crianças são sensíveis ao seu ambiente e é fundamental que a mãe lhes assegure que eles não são o problema, que eles não têm culpa dessa condição e que está a fazer tudo o que é necessário para tratar-se. No fim, é dar-lhes esperança que a depressão um dia vai passar. Chegamos ao final do nosso tempo, mas prometemos voltar para a semana com outros assuntos do seu interesse. Antes de ir, gostaríamos ainda de lhe sugerir os nossos contactos. Se deseja fazer-nos alguma pergunta, dar sugestões ou pedir algum esclarecimento, estamos aqui para escutá-la e atendê-la. Até para a semana, se Deus quiser. Mulheres da Esperança. Contacte-nos pelo 211 581 128. Siga-nos no Facebook e Instagram. Subscreva o nosso canal no YouTube. Mulheres da Esperança. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.